Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura desta coletânea de contos intitulada Orgia dos Loucos, do escritor moçambicano Ungulane Bacacosa. Para quem já nos acompanha aqui no canal, já ouviu falar desse escritor. Nós temos um outro vídeo dele aqui no canal, de um livro maravilhoso que eu gosto muito. Então, para quem ainda não se inscreveu, não conhece os vídeos, eu vou deixar na descrição. Aproveita, já se inscreve para receber depois as novas notificações. O Ungulane Bacacosa nasceu em 1957, é escritor, professor. Nos anos 80 participou como fundador da revista Charrua, que foi uma revista muito importante para a Associação dos Escritores Moçambicanos, no sentido de organizá-los, né, como escritores independentes do sistema político, escritores que estavam ali preocupados, realmente engajados com a criação e o desenvolvimento de uma literatura moçambicana depois da independência. É um escritor bastante importante dentro do cenário de produção literária moçambicana. O livro dele, Gungunhana, sobre o qual a gente tem o vídeo aqui no canal, é um livro importantíssimo, né, que nos ajuda a pensar e a entender muito sobre a história de Moçambique. Bom, essa coletânea de contos, ela foi publicada originalmente em 1990, mas ela não tinha uma publicação no Brasil. Ela só foi publicada aqui no Brasil em 2016 pela editora Capulana, nessa versão, que tem as ilustrações da Mariana Fujisawa, não é? Então a gente tem um projeto de ilustrações bem bonito, bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma delas, não é? Então tanto a capa quanto as ilustrações internas super bonitas. E aí nós temos aqui 9 contos, não é? Que não são uma leitura fácil, tá? Não vou mentir para vocês, já vou avisar. Cada conto é assim, um soco na cara do tipo nocaute. O livro fininho, você pensa que vai ler tranquilamente num domingo à tarde, não vai, tá? Para mim, pelo menos, cada conto era um soco na cara, um nocaute do qual eu precisava me recuperar, sabe? Pensar, engolir aquilo, tomar fôlego para no outro dia continuar. Então, é uma experiência de leitura que realmente nos desloca da nossa zona de conforto, não só pelo tema, né, ou pelos assuntos que são tratados, mas principalmente pela força da linguagem. O Bacacosa tem um ritmo nessas narrativas construído a partir de frases curtas, né, que são cortantes, e cada frase é quase uma facada na gente, e a gente vai lendo isso, chega uma hora que a gente está sem ar, tinha hora que eu tinha que parar para respirar, porque eu ficava tão envolvida, não é? Assim, sequestrada, como diz o Cortázar, né? Sequestrada pela linguagem, que eu precisava parar para respirar. Não é? Então é uma leitura de um ritmo muito acelerado, de um ritmo muito intenso. É um exemplo assim maravilhoso de como a forma, não é, consegue na forma expressar tudo aquilo que ele está dizendo na temática. É muitíssimo interessante. São 9 contos, são 9 olhares para Moçambique. Olhares às vezes para o passado, para o tempo da guerra, às vezes olhares para esse presente dos anos 90, quando foi escrito, pós-independência, estava aí com pouco mais de 10, por volta de 15 anos da independência. Então existe um olhar de desencanto da população em relação ao que a revolução se pretendia e que não alcançou em muitos aspectos. Tem uma questão importante, não só nessa obra, né, em várias outras, mas aqui aparece bem, que é a questão do campo, das diferenças entre o campo e a cidade. Essas cidades que surgem com a colonização, como grandes portos, né, de comércio, com a chegada de muita gente, com novos costumes, novos hábitos que vão enterrando ou tentando enterrar os costumes nativos, os hábitos tradicionais. Então esse conflito entre o tradicional e o novo, esse novo que está chegando de fora e que está sendo imposto a essa terra. Então, isso também tem uma temática importante, uma coisa interessante. E há também um olhar para o futuro. E aí a gente pergunta, né, que futuro?
é na leitura desses 9 contos que a gente também consegue perceber como é que esse olhar se mostra, como é que esse olhar para o futuro se faz, tá? É uma leitura interessantíssima. Eu escolhi aqui 3 fragmentos, né? São 3 contos. Vou ler o primeiro, como a gente sempre faz aqui no canal, vou ler o primeiro parágrafo, para vocês terem uma ideia mesmo da linguagem, para ter um gostinho do que é essa atmosfera, tá? O primeiro texto, né, o primeiro conto chama-se O Prêmio, tá? Olha que legal a maneira como a ilustração foi feita na página, né? Começa assim. Os olhos vagam pelo quarto. As mãos sobem e descem pelo ventre em movimentos contínuos e desordenados. As coxas abrem-se ao ritmo de camaleões sem idade. A cama range. Os lençóis dobram-se, tomam a forma de serpentes na muda interminável. Colinas em planícies do fim dos tempos. Vales pré-históricos, cordilheiras da idade dos dinossauros. A dor evolui. Transpira, morde os lábios, sufoca o grito, não pode gritar, tem que aguentar. Cerra os dentes, agarra os lençóis com os dedos empapados de suor que escorre pelo corpo como formigas emergindo dos casulos, desses poros que crescem e tomam a dimensão de grãos de milho esparsos em campos sem dono. As formigas percorrem o corpo, sobem e descem pelas coxas, trepam as colinas, atingem o cucuruto. Descem, dançam, brincam e atiram-se ao rosto. Fecha os olhos. Não suporta a dor. A imagem. Não pode gritar. Tem que aguentar. Dobra as pernas, estende as mãos, põe-se de lado, volta a olhar o teto, cerra os dentes, agarra lençóis, puxa-os à cara, tapa-se. As formigas desaparecem misteriosamente e os poros voltam a tomar a dimensão de todos os tempos, vertendo incessantemente o suor que vai caindo em gotas enormes sobre os lençóis. E a gente precisa parar para respirar. É assim o conto todo até a última linha, não é? E quem é esta mulher que está deitada nessa cama com dores terríveis, suando terrivelmente? É uma mulher em trabalho de parto, né? Então ela está ali tentando segurar porque ela não quer parir nesse momento. Ela acha que não é o momento adequado, então ela está segurando, ela não pode gritar porque senão o marido vem e vai querer levá-la para o hospital. Então é interessante a gente perceber como tudo vira uma coisa só, o corpo dela e a cama e os lençóis e o quarto, tudo isso vai virando uma coisa só. É interessante a gente observar também as hipérboles que são construídas, essas gotas de suor enormes, que caem no lençol, o suor que escorre pelo corpo, como as formigas caminhando pelo corpo. Depois vai falar do suor escorrendo do corpo pela cama e da cama para o chão, né, enchendo o assoalho de líquido. Então a gente tem no livro todo, em todos os contos isso aparece, esses elementos líquidos hiperbolicamente descritos, né? Então o suor, as lágrimas, a água do rio, o sangue. Tem um conto em que a pessoa está com um copo de cerveja e aí dá um esbarrão e aí a cerveja cai. Então, assim, aquele líquido escorrendo pelo chão como se aquilo fosse virar uma onda que vai encher todo o lugar. Então, essa questão dos líquidos, ela é muito interessante, né? Percebam quando vocês estiverem fazendo a leitura, fiquem atentos a isso, como esse mundo líquido, esse mundo aquático faz parte dessas descrições. E aí é interessante contrastar isso a vários contos que vão falar, por exemplo, da seca, das personagens que estão famintas e que estão numa pobreza, numa miséria absoluta porque estão vivendo um período grande de seca, mas o suor brota em gordas gotas, né? Então é interessante percebendo esses conflitos. Então leiam o primeiro conto que já tem essa leitura, não é, muito que nos sequestra mesmo, é um soco no estômago o tempo todo, e aí a gente vai descobrir por que essa mulher não quer parir esse filho agora, por que ela está segurando isso, e se vai valer a pena ou não, tá? Fica aí o mistério para vocês lerem depois. Bom, o outro conto que eu escolhi chama-se Fragmentos de um Diário. Tem uma ilustração muito bacana também,
tá? E ele tem a forma de um diário mesmo, tá? Como vocês percebem aqui, a gente tem as entradas. Agora, qual é a grande sacada na construção literária aqui na escolha da forma? Eu tenho 20 de maio, 10 de abril. Então, esses fragmentos de um diário não seguem a ordem cronológica. É você, leitor, que vai montando este mosaico. Porque a gente começa com 20 de maio, depois vai para trás, depois vai para frente, depois vai para trás. E aí você organiza essa história. Nós, leitores, assim como nós, indivíduos, nós como nação, não podemos receber e aceitar passivamente uma história que nos é dada, né? Que é jogada para cima da gente. A história é essa daí. A gente precisa ativamente fazer parte da história. E aí esse conto é um convite. O Ungulane Bacacosa está nos convidando a pensarmos a história de maneira ativa, né? A construirmos a história a partir de diferentes perspectivas, não só daquela que nos é imposta, né? Então vale aí o convite. Vou começar a leitura do conto. Bom, fragmentos de um diário, 20 de maio. É noite, sei. E esta urbe, a capital, atreita aos murmúrios, aos comentários azedos da política caseira, ao abastecimento de 1,5 kg, à avidez sexual da crise, às bebedeiras sonhadas, aos sonhos frustrados, aos negócios chorudos do fim do mundo, à guerra de nunca acabar, à fome da morte? Não pressentirá que algures, por esse amontoado de cimento e sob o olhar impessoal da lua cortada, uma mulher põe fim à vida depois de matar o filho menor. A vida, como sempre, correrá. As mulheres mais filhos terão. Os homens mais ambiciosos se tornarão. A felicidade mais gente tocará. E o mundo continuará a ser mundo e os homens, homens. Já uma facada no coração, né? Porque o diário é isso, é uma mulher. Lembra que eu falei da questão do campo e da cidade? É essa mulher numa cidade cheia de cimento, vivendo nesse prédio de concreto, em que ela não consegue ter a família perto, não tem amizade com os vizinhos, então é uma vida completamente diferente daquela vida campestre, em que todo mundo se ajudava, em que as famílias viviam juntas e estava todo mundo próximo. Então a gente tem essa mulher que chega num momento de desespero tão grande, em que ela, tá escrito aqui, eu já li para vocês, ela já tirou a vida do filho menor e agora ela vai tirar a própria vida. E a reflexão que ela faz é: eu farei isso e a cidade não sabe, a cidade não vai me ouvir, a cidade não vai sentir falta, a cidade vai continuar, porque a vida vai continuar, o mundo vai continuar, os homens continuarão e a vida dela é como se não tivesse valido nada. Então, assim, é de uma tristeza terrível, tá? E aí a gente vai entender por que isso acontece, né? Nos outros fragmentos do diário. Então, a gente tem um vai e vem aí de tempos, né? A gente organiza essa temporalidade de modo a entender como é que ela chegou nesse momento de desespero, tá? É difícil, mas fica aí a minha sugestão, que a vida anda difícil mesmo, não dá pra gente achar que dá pra ficar só lendo o Mundo Cor-de-Rosa, né? E aí eu escolhi ali também o início do conto que dá título à coletânea, que é A Orgia dos Loucos, que é uma coisa terrível, terrível, de uma tristeza absoluta, e a maneira como o texto é escrito, a maneira como a gente se sente lá nesse momento, é realmente a construção literária que consegue, né, realmente nos transportar e nos colocar na pele do outro, nos fazer ser o outro. É impossível, assim, não concebo que alguém leia esse livro e saia dele a mesma pessoa, tá? É impossível. Vamos lá. Então começa assim. A Orgia dos Loucos. Os sentidos, tal como a serpente após a muda, foram despertando do letargo a que a consciência da morte prenunciada no princípio das dores os remetera. Era noite, soube depois. Mas naquele momento, como que surgindo das profundezas abissais dos espíritos, os sons foram entrando no corpo. Era o chiculo,
nome que o contrabaixo das marimbas leva nestas terras, ligando as peças soltas do corpo esfacelado pela dor. Era o Chilanzani, nomeação do soprano, abrindo as artérias do rio de sangue que os construtores da agonia estancaram com certeza apocalíptica do fim do século. Era o Debiinda, nome que leva o baixo, reativando o motor da rega enferrujado pelos tempos de suplício sem memória. Abriu os olhos, viu a noite, viu as estrelas, viu a lua. Vejo, pensou, sorriu. Mexeu os dedos e enterrou-os na areia úmida. A vegetação rasteira roçou-lhe o corpo. Um pirilampo despertou e atirou-se ao espaço, percorrendo os carreiros inexistentes de todas as noites como um sonâmbulo senil. As corujas, num concerto tardio de premonições nefandas, piavam sem o maestro dos compassos senis. O que é isso, não é? Então, a situação é a deste homem que acorda absolutamente dolorido, no meio dos estilhaços de uma explosão. Então, a gente tem essa volta ao tempo da guerra, não é? Da guerra da independência, da guerra civil, que depois vai, durante muitos anos, ainda atormentar Moçambique. Então, ele acorda depois da explosão, é de noite, ele está retomando os sentidos, então primeiro ele escuta, e aí é bonito a gente perceber essa metáfora construída com as notas das marimbas, do instrumento musical típico, né, muito próprio dos povos de Moçambique, que aparece em inúmeras obras literárias que se referem a esses povos. Então ele vai ouvindo como né, quem ouve as marimbas, o som das marimbas, então primeiro o baixo, depois o contrabaixo. Então ele vai ouvindo e vai tomando uma certa consciência do corpo, vai percebendo as dores no próprio corpo, ouve as corujas, vê o pirilampo, quer dizer, a pessoa está tentando descobrir onde ela está, quem ela é. Ela percebe que ela enxerga, daqui aí ela vai perceber que ela consegue mexer os dedos, aí a pessoa consegue sentar, e aí ela vai retomando a consciência, a memória do que aconteceu. E o que este homem percebe é que ele estava com a família quando houve essa explosão, e aí ele percebe que ele está sozinho. Então ele se levanta e vai em busca dos seus familiares, mais especificamente do seu filho, porque ele não o encontra. Ele olha para aquele lugar devastado, para aquele monte de pessoas mortas, e ele está procurando o filho dele no meio dessas pessoas. Então é uma leitura tristíssima, assim, devastadora, mas que precisa ser feita, não é? Não vou contar para vocês o final, é claro, espero ter despertado em vocês a vontade de ler o livro. É um livro curto, como eu disse, mas leiam respeitando o tempo e respeitando a escrita, né? Não é competição para ver quem lê primeiro. Então, assim, é um livro, é uma escrita que precisa ser respeitada no tempo da leitura, tá? Bom, tem muitos elementos interessantes, todos os contos são muito bons, eu só escolhi esses 3 por um motivo, né, de tempo, porque tinha que caber aqui no vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, que procurem por esse escritor, que procurem por esse livro, comentem aqui comigo, quem já leu me diz o que achou, como é que foi essa experiência, não é? Quem não leu, me diga aí se despertou, se ficou com vontade de conhecer essa obra. Eu vou deixar na descrição o link para o nosso outro vídeo, desse escritor, e também vou deixar um link para uma entrevista que ele concedeu quando ele esteve aqui no Brasil por ocasião do lançamento desse livro, tá? Então eu vejo vocês na próxima leitura.